Olá, tudo bem com vocês? Certos de que iam ficar impunes, bolsonaristas atacaram o processo eleitoral para que o Lula não ganhasse a eleição em 2022. E eles estavam convictos de que não ia acontecer absolutamente nada. Porque até então quem estava no poder do país era o Bolsonaro. Só que Bolsonaro não é a justiça, Bolsonaro não está acima do bem e do mal, e Bolsonaro não tinha o direito de fazer nada do que fez. E passados toda essa turbulência, veio as consequências. Então o primeiro a ficar inelegível foi o Bolsonaro, e agora veio a Carla Zambelli. Isso é um sinal claro para o bolsonarismo de que tudo que está sendo feito e produzido por eles não vai ficar impune. É bom que o bolsonarismo acenda o sinal de alerta. Porque mais cedo ou mais tarde, todos que tentaram contra a democracia, contra o sistema eleitoral, para que o Lula não saísse vitorioso, eles vão pagar por isso. Então, é bom que se diga que daqui para frente, eles vão ter que pensar duas vezes antes de tomar qualquer tipo de decisão. Decisões essas que vão afetar 2026. Porque, acredite, gente, tudo que o bolsonarismo está tentando tem a ver com 26. 26 já começou. E você vê que existe uma guerra contra o governo. Guerra do mercado financeiro, no Congresso, a queda de popularidade, as fake news em cima do governo continuam. Então, é uma série de ataques e de medidas que vão sendo tomadas pelo bolsonarismo para tentar desestabilizar o governo para 2026. Então veja que até Gilberto Kassab desferiu ataques ao Lula e também ao Fernando Haddad, que inclusive pode ser um substituto do Lula em 2026. E eles sabem disso. Então assim, Kassab disse que se a eleição fosse hoje, Lula não ganharia. A pergunta que a gente deixa para o Kassab é, mas se o Lula não ganharia, quem ganharia? E também disse que Haddad era um ministro fraco. Isso também tentando já desestabilizar um possível substituto do Lula. Então veja que o cenário para 2026 está sendo montado. Só que tem um porém. Quando a justiça pune Carla Zambelli, é um alívio para o Lula. Um alívio no seguinte sentido. Em 2026, se eles tentarem as mesmas patifarias, se tentarem as mesmas coisas, as mesmas armas, as mesmas palhaçadas, tentar mais uma vez fazer com que o sistema eleitoral brasileiro caia em descrédito, sabe que passados todo esse período, haverá punição novamente. Então, é bom que eles fiquem atentos e que façam eleições limpas. Bom, você vai me dizer, cara, você vai esperar que a extrema-direita faça eleições limpas? Não, eu concordo com vocês. Mas se existe uma linguagem que uma pessoa entende, é quando ela é punida. E a justiça brasileira tem o dever ético e moral de punir todas essas pessoas. Se a gente permitir que eles fiquem impunes, se a gente não fizer com mais gente o que fez com Bolsonaro, Zambelli, a gente corre o risco de termos em 2026 o que eu chamo a eleição do Vale Tudo. Não podemos ter eleições do Vale Tudo no Brasil. Porque quem tem que ganhar eleições, aquelas pessoas que têm propostas a apresentar ao país. Não é com fake news, não é com mentiras, não é colocando um ponto de interrogação na cabeça do eleitor para tentar mostrar para ele de que ele está dando voto para fulano, mas quem está recebendo o voto é ciclano. Não. Eleições limpas são aquelas que você leva para o campo do debate, do diálogo, da proposta. Tudo bem, as eleições se dão dentro do campo ideológico, mas que nunca seja no campo
da mentira, da deslealdade, do ataque vil, que inclusive isso emporcalha toda a política, o país, leva ao caos político. Quando que se dá o caos político? Quando você usa esse tipo de manobra para dividir o país. Gente, é incrível como já se passaram 2 anos, ou até um pouquinho mais, desde que o Lula ganhou a eleição, e o país continua dividido. E por quê? Porque essa gente não foi punida. E a punição, ela precisa ser exemplar, severa, e não pode existir impunidade. A impunidade é a porta aberta para a próxima ação. Então o bolsonarismo tinha certeza que iam ficar impunes. É incrível como eles têm a capacidade de gerar provas contra si mesmos. E foi o que eles fizeram. Geraram um monte de provas contra si mesmos, porque tinham certeza que eram donos do país. Bolsonaro tinha certeza que ele não era o presidente. Ele tinha certeza que ele era o rei, que ele que mandava, que fazia, que desfazia. Então, ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, a cassação de Carla Zambelli é um alerta para o bolsonarismo, também é um pouco de alívio para o governo. Porque o Lula precisa governar em paz. Com oposição, não tem problema. Aliás, só existe democracia porque existe oposição. E nós não estamos aqui abrindo mão da oposição. O que a gente está dizendo é que isso que estão fazendo com Lula não é oposição. Isso é um tipo de perseguição tão dura, tão implacável, que isso tira a paz de qualquer um. Isso não é política. Isso é apenas um meio de desestabilizar completamente o governo, para que ele perca completamente as rédeas do país, para que a opinião pública seja convencida de que esse governo não serve mais. E acredite, esse tipo de manobra que vai sendo feita vai convencendo pessoas. Nós não temos um país de pessoas educadas politicamente falando. Nós temos um país de pessoas hoje que acreditam em qualquer coisa. Tudo que é dito hoje vira uma verdade. Então a gente não pode permitir que, se temos um país que as coisas que são ditas viram verdades, mesmo quando não são, a gente precisa punir os que falam as mentiras. Aqueles que liberam esse tipo de informação falsa, e que isso vai virando uma bola de neve sem controle. Não dá para controlar uma informação falsa, uma fake news. Então, se não dá para controlar ela depois que é jogada, o que você precisa fazer? Punir quem tem a capacidade de fazer tal coisa. Então, só teremos eleições limpas em 2026 se a gente tiver a capacidade de punir essa gente. Sem a punição severa, o vale tudo está aí. E a gente não quer, de verdade, entrar para fazer o mesmo jogo. Porque esse jogo seria autodestruição da própria política. Imagina, mentira de ambos os lados? Não. Temos que combater as fake news, as mentiras, e inclusive punir os mentirosos. Aqueles que fazem isso, gente, não é na inocência. Fazem isso na maldade. É para prejudicar mesmo. É para não ganhar mesmo. Ah, a gente não quer, você não é da nossa área ideológica. Ora, mas não te dá o direito de fazer isso com ninguém. Então, parabéns à justiça que puniu Carla Zambelli, e que daqui para frente seja um alerta ao bolsonarismo. E quem sabe assim, em 2026, se o Lula for o candidato e for reeleito, quem sabe consegue governar com o mínimo de paz. E também a gente não quer ver aquilo que vimos em 2022. Gente, aquilo não era eleição, aquilo era uma guerra. Essa espécie de nós contra eles, não é nós contra eles.
Como disse o Lula quando ganhou em 22, não existem dois Brasis. É um só. Tudo bem, cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu candidato, e isso é normal dentro de uma democracia. O que a gente não pode é permitir que isso vá para além do campo democrático, político e civilizatório. E a gente entre numa questão muito mais profunda, que é exatamente a destruição da política, da democracia, das instituições e de tudo aquilo que a gente conhece por política ou conheceu por política no país antes do advento do Bolsonaro ao poder. Então a gente espera que 26, que já começou para o bolsonarismo, mas quando chegar realmente na época da eleição, que tenhamos pelo menos um pouco mais de paz. Não dá para esperar paz dessa gente, mas um pouquinho mais. Para quem sabe assim a gente tenha um país que consiga ter uma eleição mais tranquila. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez muito obrigado.